Olá pessoal, tudo bem? Bom dia aí. Vamos lá, vamos seguir aí com a nossa, com a nossa matéria. Pessoal, então, assim, história é muito bacana, né? A gente pode tratar da história do Brasil da mesma forma que a gente pode relacionar a história do Brasil com a história geral, certo? A gente tem que sempre buscar, né, inserir o Brasil nesse contexto aí mais dinâmico, né, mais amplo que é o mundo, certo? E nas relações aí. Só que também a gente não pode esquecer da história do Brasil propriamente dita aí, tá? Então, depois aí de falarmos, né, nos vídeos anteriores um pouquinho, certo, a respeito dessa dinâmica, né, que estava acontecendo no mundo, o desenvolvimento do capitalismo, né, tal que como vocês puderam ver, as unificações lá da Itália, da Alemanha, tá? Então a gente vai falar um pouquinho, vai voltar, né, um pouquinho para esse cenário brasileiro aí que é tão importante a gente entender, né, pessoal? Então essa aula aqui, né, ela vai partir aí, certo? Vai introduzir aí a gente, né? Depois eu vou tratar aí mais especificamente de algumas ideias, de alguns movimentos que aconteceram aí, né, nos anos 20, tá? Mas essa aula é para tratar aí, trazer um panorama geral, né, do que estava acontecendo, do que aconteceu nesse processo aí, tá? Principalmente que foi ocorrendo aí ao longo do século, das décadas de 10, 20, né? E que vai aí mudar bastante o cenário brasileiro, que é muito importante. Vai quebrar um pouco com essa lógica, com a antiga estrutura né, vai ali arranhar um pouquinho, né? Essa lógica da estrutura oligárquica e tal. A gente vai ver esse processo aí, tá? Pessoal, vamos começar, né, relembrando aí alguns aspectos, né? Então a gente sabe que o que vai acontecer, né? O Brasil, nesse contexto aí, principalmente da virada do século XIX para o século XX, a gente sabe que é o momento em que os imigrantes começam a chegar em grande escala, certo? Muitos aí se dirigem para o campo, tá? Para trabalhar propriamente nas lavouras de café, né? Os italianos, né? Vocês não lembram aí? Muitas pessoas devem lembrar, os pais de vocês aí, né? Tios, avós, de uma novela chamada Terra Nostra, né? Que falava dessa leva de imigrantes italianos que ia trabalhar na lida, né? No campo, certo? E fizeram América, né? Vieram aqui para fazer América e acabaram fazendo América, tá? Conquistando aí o espaço deles aí. Os espanhóis, não foram só os italianos, né? Mas os espanhóis chegaram, os japoneses, enfim, tá? Os sírios, ou seja, veio um monte de gente para cá, né, para o Brasil nesse contexto aí da virada do século XIX. Os japoneses, né, como eu falei, em 1908, né, o Kassato Maru chegou, enfim, tá? Isso é outro papo, a gente pode tratar disso aí depois dessa especificidade da imigração para o Brasil, tá? Mas o que eu estou falando para vocês, pessoal, é que a gente deve perceber um pouco desse cenário, né? Um cenário, então, que começam a chegar os imigrantes, a se intensificar, certo? A urbanização também e a industrialização começa a se fazer aqui por essas bandas, tá? Detalhe que a industrialização, pessoal, a gente pode dizer que não é uma industrialização assim de base, indústria de base, siderúrgica, metalúrgica, não. São indústrias aí principalmente de bens de consumo, né? Tecidos, certo? Roupas, chapéus, casa de banha, né? Pequenos comércios, nesse sentido, tá? São pequenas indústrias, frigoríficos, né? Que vão se desenvolver no sul do Brasil, certo? Lá na mão dos alemães, da italianada também, que vai para lá. Enfim, tá? Então, a indústria Matarazzo, né? Que vai se desenvolver a partir desse ramo aí da indústria de banha aí, certo? Que vai os Cresp, enfim, né? O processo de industrialização ele vai começar, né? Tá engatinhando aqui em São Paulo ainda e no Brasil, tá? Mas já mostra que o Brasil ele está se tornando, né, um país aí diferenciado, um país diverso daquele Brasil somente agrário, certo? Ainda o Brasil ainda é rural, certo? Não podemos esquecer isso, tá? Mas aí alguma coisa já está aparecendo, tá? Principalmente aí nos grandes centros, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, certo, pessoal? Então, o Estado nesse momento, né, não vai incentivar a indústria, né? O Estado ele ainda prevalece a lógica lá da política do café com leite, certo? Como eu falei para você, né? Algumas indústrias que nascem, principalmente no Sudeste, lá no Sul, são indústrias aí da iniciativa privada, certo? Nesse sentido, tá?
não podemos esquecer, né, pessoal, que por conta desse processo aí de urbanização, industrialização incipiente que está acontecendo no país nesse momento, começam a surgir os serviços, né, serviços de iluminação, de construção de pontes, né, serviços de transporte, né, dominados aí em sua maioria por indústrias de fora, né, indústrias estrangeiras, como por exemplo a Light, né, aqui em São Paulo, certo? Que era responsável aí pelos bondes, né, que circulavam nas ruas da cidade e também pela iluminação, né, pela iluminação elétrica, tá? Que a cidade de São Paulo passou a ter aí nesse contexto, certo, pessoal? E aí, né, justamente, né, nessas cidades, como eu falei para vocês, né, Rio de Janeiro, São Paulo, né, Belo Horizonte, tá? As cidades elas começam também a passar por diferenciações, por transformações, tá? É nesse contexto que, por conta aí desses imigrantes, né, que estão chegando ali da Itália, né, principalmente, começam a surgir aí agremiações, pessoas ali, grupos políticos, né, que vão encabeçar ideologias anarquistas, certo? Ideologias socialistas, principalmente devido à influência, né? A gente vai ver da Revolução Russa e do avanço do comunismo, né, em várias regiões, inclusive da Europa, certo? Também, certo? Então isso tá marcando o cenário. Vocês percebem, né? Que não é um cenário pautado somente em camponês e dono de e senhor em camponês e produtor agrícola, né? Em produtor de café. Não, é um cenário que já está se mostrando um pouco mais diverso. Então, os movimentos sociais vão começar a acontecer, certo? Principalmente aí imbuídos desses ideais anarquistas, né? Um sindicalismo incipiente de resultados, certo? Um sindicalismo que vai se organizar em busca aí do aumento de salários, por exemplo, certo? De melhoria das condições de trabalho. Tá, então, vocês percebem, tá? Eu vou chegar, onde que eu quero chegar? Eu quero chegar lá em 30, né? Em 30, certo? Eu quero chegar em 30, tá? Mas para chegar em 30, né, naquele processo político aí conhecido como Revolução de 30, a gente tem que permear, passar por esse cenário bastante importante aí dos anos 20, principalmente, tá? Da década de 20 aí. E que é esse cenário que eu tô falando para você, um cenário mais diverso, um cenário mais diversificado, tá? Em várias áreas aí da sociedade, tá? E aí, pessoal, como eu falei para vocês, né, esses grupos, né, sociais que vão começar a surgir, eles vão começar a passar a interferir, né, na vida política, óbvio, certo? Então, não é à toa que em 1917 vão ocorrer várias greves, né, as greves vão começar a aparecer, principalmente no Rio de Janeiro, em São Paulo, né, greves que vão mobilizar os trabalhadores, né, das fábricas têxteis, né, justar essas greves, pessoal, que vão ocorrer nesse período inicial, tá, elas são greves que vão acontecer justamente por conta do aumento do custo de vida, né, então a Primeira Guerra Mundial, né, o 1917, né, ainda está acontecendo a Primeira Guerra Mundial, certo? Então, essas greves elas vão acontecer por conta do aumento do custo de vida. Então, por quê? Muitos produtos vão ser exportados, né, vão ser mandados para fora, não vai chegar produto aqui, ou seja, vai encarecer o custo de vida, as pessoas vão comer mal, vão começar, né, vai começar a faltar alimentos, entendeu? Então, essas greves que começam a surgir, aparecer esses movimentos, são movimentos, então, nesse sentido, né, que aparecem inicialmente nesse sentido, né, para buscar aí, por conta do aumento do custo de vida, só que eles vão começar a ganhar um volume maior, certo? Principalmente em São Paulo, né, que no, no, na, movimentos nos quais, né, vão ganhar força aí, os quais vão ganhar força aí a partir de julho de 1917 e vai parar, né, São Paulo aí, vai haver uma grande mobilização dos trabalhadores lá das regiões do Brás, da Moca, né, do Ipiranga, no sentido aí de intensificar, né, um movimento aí grevista, certo? A famosa greve geral de 1917 e tal, entendeu? Então, amplos setores aqui, não só de São Paulo, mas de outros lugares também do Brasil, Rio de Janeiro também pararam, tá? Então, os movimentos grevistas de 17, é muito importante lembrar disso aí, certo? E aí, por conta desses movimentos, né, o Estado começa a perceber, certo, que, né, as coisas era necessário intervir de algum jeito. Então, é nesse momento que o Estado, né, vai começar a intervir, vai começar a criar uma série de leis, certo?
trabalhistas, algumas leis trabalhistas, né? Por exemplo, a limitação do trabalho de menores, né? 15 dias de férias para os trabalhadores urbanos, são leis incipientes, certo, pessoal? Então o Partido Comunista vai aparecer, com o Partido Comunista do Brasil, né? As pessoas, meu Deus, né? Meu Deus, certo? Mas é a realidade, pessoal, a gente não pode fugir dos fatos, né? Ele surge naquele contexto, né? Dos anos 20, né? E o Partido Comunista do Brasil ele passou aí a desempenhar, né, a fazer um estardalhaço grande naquele momento, tá? Principalmente porque as ideias do socialismo, né, eram bastante fortes naquele cenário, tá? Então começou a passar, inclusive, tá, esse amplo movimento da sociedade dos proletários, né, aqui do Brasil, eles vão ser absorvidos pelo getulismo depois. Eu vou chegar a falar depois para vocês isso aí, tá? Mas esse é o cenário, percebe? Então é um cenário que, como eu estou falando, não só as massas trabalhadoras, né, começam a dar pitaco na política, fazer as greves, né, as greves de 17, São Paulo, Rio de Janeiro, certo? Mas também começa a surgir surgem as classes médias, né, as classes médias urbanas, né? Vocês estudam aí a primeira fase do modernismo lá, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, certo? Anita Malfatti, então essa galera aí fazia parte da elite paulistana, né, e que acabou mudando, né, o cenário artístico brasileiro até então. Então é muito, muito importante perceber esse movimento, tá? Então as classes médias, certo? Movimento operário, classes médias, certo? Que em decorrência de tudo isso que está acontecendo, pessoal, o que vai passar, qual que vai ser o cenário, né? Mudanças, né? Esses grupos políticos, né? Tem lá não só de São Paulo, Rio de Janeiro, mas também no Rio Grande do Sul vai aparecer um grupo político lá que vai querer intervir, né, a famosa reação republicana, que vai querer intervir nessa lógica, nesse esquemão do café com leite, tá? Então, vocês estão percebendo, né? É como se o café com leite, né, essa política que foi implementada lá pelo Campos Salles, né, estivesse aí com os dias contados já, né? Certo? Na verdade, o historiador não é uma pessoa que prevê o futuro, tá? Eu estou falando isso porque eu li, eu sei que vai acontecer depois, mas não sabia até então. O que sabia é que a sociedade estava em mudança, certo? E era necessário observar, né, essas mudanças aí, tá? Então, dentre essas classes médias que vão surgir, certo? Aparecem ali os tenentes, tá? Que se colocam também, né? Né? Que são setores ali, vamos falar assim, setores médios dentro do exército, né? Que vão começar a contestar aquela estrutura oligárquica, né? Os tenentes, por exemplo, eles vão passar a lutar por uma espécie de moralização política, tá? E aí nesse cenário que vai acontecer, o que a gente vai ver melhor depois, que a gente chama aí de revoltas tenentistas, a Coluna Prestes, certo? Então são situações, pessoal, que estão marcando, né, de fato o cenário da República Brasileira, da República Velha, tá? Em São Paulo, na própria cidade de São Paulo, começam a acontecer dissidências, né, dentro do Partido Republicano Paulista, né, aquele partido que surgiu lá no século XIX, né, que representava lá os cafeicultores, né, certo? Então vai já aparecer algumas divergências dentro do partido, surgem outros partidos, como por exemplo o Partido Democrático, né, que passou a gremiar setores médios urbanos, certo? Então, tinha mais apoio da classe média, certo? Então, a família Prado, né? Então, o Antônio Prado que vai presidir, né? Representante aí dessa burguesia paulista, né? Setores liberais, então, certo, pessoal? Então, é esse o cenário, tá? Que o Brasil tá imerso aí nos anos 20, né, e que anos 20 principalmente, tá, e que vai marcar bastante esse cenário, pessoal, que eu vou falar, esmiuçar depois alguns aspectos aí desse cenário, certo, é extremamente importante, certo, eu vou reafirmar aqui, extremamente importante, tá, para a gente entender a Revolução de 30, né, então essas dissidências partidárias, né, na elite, por exemplo, na elite paulista, né, a participação de outras elites, como as elites do sul do Brasil e do Nordeste, né, o surgimento de setores médios dentro, por exemplo, do próprio exército, o movimento tenentista, por exemplo, a grosso modo, tá, pessoal? Existe uma discussão sobre, mas enfim, a grosso modo depois a gente chega nessa discussão, certo? Setores médios urbanos que vão começar ali também a querer participar da vida política, né? Setores médios
que vão mudar a estrutura de pensamento cultural do Brasil nesse contexto. Você percebe? Então, é como se o Brasil fosse uma panela de pressão, tá? Obviamente não se sabia o que ia acontecer em 30, né? Não se sabia, obviamente não tinha uma data marcada, né? Ali a revolução aconteceu, mas, no entanto, não se sabia o que ia acontecer naquele dia, certo? Não, certo? Então, era esse o cenário, tá? E é isso que vocês têm que ficar aí por enquanto. A gente vai tratar mais especificamente nos outros vídeos aí. Tudo bem, pessoal? Então, uma introdução aí às mudanças dos anos 20 aí no cenário brasileiro, beleza? Se você gostou desse vídeo, curte aí, dá um joinha, se inscreve no canal e a gente se vê numa outra oportunidade. Beleza, pessoal? Tchau, tchau, um grande abraço.